Boa noite, você que está em casa, nos acompanhando mais uma vez nesse estudo mensal das mulheres aqui da nossa igreja. Sejam bem-vindos, homens, mulheres, adolescentes, jovens, senhoras, senhores, que vocês possam estar conosco aqui durante todo mais um episódio do nosso estudo mensal. É muito bom estarmos juntos, alegra muito o nosso coração, mesmo que seja de uma forma gravada, porque nós nos preparamos para isso. Nós estávamos aqui agora orando ao Senhor e sempre pedindo a Deus para que esse estudo, esse tema, abençoe a sua vida, a nossa também, e que possa te edificar, te fortalecer para a glória de Deus, né? Vamos começar, no nosso bloco desse mês. Eu gostaria de convidar você para assistir alguns flashes do nosso encontro feminino de oração que aconteceu no dia 16 de outubro aqui na Piba. Você esteve conosco? Se você esteve, você viu como foi, esteve participando, Nós aqui conversando, a gente esteve em concordância dizendo que foi uma grande bênção, além de ter sido emocionante, o fato de estarmos juntos novamente, Foi muito bom marcar esse encontro de oração, encontro feminino de oração presencial. Fez uma diferença muito grande e nós ficamos emocionadas em estar participando desse momento. Vamos assistir então alguns momentos escolhidos para passar para vocês agora? Vocês gostaram? Se viram em algum momento? Ai, gente, foi muito bom estar aqui. Foi um tema que foi escolhido à base de oração e que a gente pôde ver realmente o quão a palavra de Deus enriquece a nossa vida, o quanto que a palavra de Deus faz a diferença nas nossas vidas. Entendemos, no final disso tudo, que devemos ser gratos por tudo que Deus faz, tudo que Deus já fez e tudo ainda que Deus fará por cada uma de nós, Esse mês aqui no nosso estudo, nós temos uma convidada muito especial, é a Marivânia Dias. Ela é esposa do pastor Edgar, mãe do Caio. Eles coordenam a Congregação Batista lá no Paraty. E ela vai estar aqui falando conosco sobre o seguinte tema: o autocuidado que glorifica a Deus. Eu queria te convidar para que você pudesse parar e entender o que significa autocuidado. O autor, a pessoa que escreveu esse texto, menciona o físico, o emocional e o espiritual. E como fazer isso funcionar de uma forma equilibrada em nossas vidas. Eu confesso que eu estou querendo muito aprender, porque eu estou precisando também fazer equilíbrios na minha vida. Eu creio que todos nós precisamos fazer esse equilíbrio, porque podemos, por hora, dar atenção a um em detrimento de outro, E o que será que Deus deseja para nós? Nós cremos que podemos sim agradar ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, porque nós somos os seres integrais. A Bíblia fala sobre isso, Seres integrais, Somos uma totalidade só e muitas vezes, ou podemos, tanto sim quanto não, dar foco a uma determinada parte. Vamos aprender um pouco mais?
Mas antes eu gostaria de orar, né? Coloca diante do Senhor o seu coração, a sua mente, para que você também possa estar atento aqui, né, aos ensinamentos bíblicos dados nesse momento. Nosso Deus, nós te agradecemos, porque entendemos, Pai, que todos os assuntos bíblicos, eles são fundamentais para a nossa vida. Colocamos diante do Senhor a vida da Marivânia. Te peço que o Senhor a conduza, a dê sabedoria, que ela seja um instrumento em tuas mãos, como tem sido, Pai, em todas as demais ocasiões. Te peço que o Senhor venha falar comigo, com os meus irmãos que estão assistindo agora, e que nós possamos, Deus, subir mais um degrau da nossa maturidade cristã, entender aquilo que o Senhor deseja para nós através deste tema. Nos abençoe, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer e que juntos possamos crescer com esse tema. Boa noite, irmãs e irmãos, né? Creio que de repente tenham também alguns irmãos que estejam nos agraciando, né, em estarem assistindo a nossa live. O assunto que me foi proposto é um assunto muito importante, que fala sobre o autocuidado que glorifica a Deus. A Carol, de forma muito carinhosa, já me apresentou, né? E eu me sinto muito honrada de estar aqui mais uma vez para nós estarmos meditando acerca da Palavra de Deus e num estudo tão importante que falou tanto ao meu coração, né? E algo que principalmente nós, mulheres, que normalmente concentramos muitas atividades, precisamos ter bastante cuidado, né, para conseguirmos ter esse equilíbrio que a autora nos propõe. E eu gostaria de convidar a cada um de vocês para nós estarmos adentrando mesmo ao estudo, né? Nós estamos aí no mês de outubro, né? E em outubro nós já sabemos que temos aí a campanha, o Outubro Rosa, né? E vemos que é um mês que se intensifica, né, em toda a mídia a questão do cuidado feminino, né, acerca do câncer da mama. E é algo que nós mesmos precisamos estar muito atentos, não só no meio da campanha, né, mas nós precisamos ter esse cuidado de estarmos aí sempre examinando o nosso corpo, conhecendo o nosso corpo, vendo se não tem nada anormal, para que a gente possa estar procurando sempre um auxílio médico o mais breve possível, né? E a autora, ela foi partindo exatamente do ponto do autocuidado físico. Nós vamos ver que o nosso estudo ele está dividido em autocuidado físico, autocuidado emocional e autocuidado espiritual, né? Então, eles não estão em ordem de prioridade, eles só estão aqui delimitados em pontos, tá? Então, nós estamos partindo aí do autocuidado físico. Dentro do autocuidado físico, eu destaquei 2 pontos, que é a saúde e a aparência. E eu gostaria de ler com vocês só um trechozinho da parte introdutória do nosso estudo, né, que creio que, em especial as irmãs, devam estar acompanhando com a sua revista, né? Então, aqui nós vemos, no 3º ponto da página 41, como mulheres cristãs, obrigada, Carol, como mulheres cristãs, precisamos compreender que o autocuidado deve ser exercido de maneira integral, ou seja, nos aspectos físico, emocional e espiritual, pois é uma forma de glorificarmos a Deus. A negligência do autocuidado, seja em qual for a área da vida, é danosa e prejudicial, mas ter zelo de si mesma é demonstrar que você valoriza um grande presente dado por Deus, a vida, né? A vida é um presente de Deus, né? Muitas das vezes, algumas pessoas elas não avaliam dessa forma. A vida não é um acaso,
né? Cada um de nós, independente se fomos frutos de uma gravidez planejada ou não planejada, se fomos filhos criados com os pais biológicos ou foram pais do coração, não importa. Cada um de nós fomos escolhidos por Deus para cumprirmos um propósito aqui na Terra, né? E nós, dentro do nosso foco feminino, né, como mulheres, né, temos aí uma missão como mulheres cristãs, né, de estarmos aí cumprindo o propósito de Deus na nossa vida, né, em todas as áreas. E quando nós olhamos aqui em relação ao autocuidado físico, nós vamos ver que o aspecto da saúde, muitas das vezes, amadas, nós acabamos negligenciando a nossa saúde. Ah, será que isso é possível? Infelizmente é. Né? Quantas das vezes que nós não conseguimos cumprir, né, aquela regrazinha que a nossa ginecologista dá, olha, você volta daqui 1 ano, a gente volta com 1 ano e meio, volta com 2, isso quando não esquece, perdeu a conta, nem sabe quando que foi. Né? Então, isso daí acaba sendo uma negligência. Nós precisamos incluir dentro da nossa agenda nós mesmas. Parece engraçado isso, né? Mas nós precisamos incluir. Eu costumo fazer no meu trabalho, eu anoto, né, aquilo, e normalmente eu coloco urgente, aí eu vou botando lá, e vou delimitando lá as coisas que eu tenho para resolver. Aí, de primeiro eu fazia separado, colocava a parte de trabalho e a parte pessoal. Agora eu tenho que fazer uma só, para poder não bater uma data com a outra. Então eu vou colocando dia tal, aí a agenda é uma graça, né, porque vai estar lá, por exemplo, ir ao médico, aí depois embaixo vai estar atendimento tal, e ali vai ali os pontos ali. Mas eu não me lembro de procurar fazer uma agenda pensando só em mim. Só em mim. Normalmente eu me incluo dentro da agenda. Estão percebendo? Aquilo que eu quero fazer para mim mesma, de repente comprar um sapato, uma blusa, fazer um cabelo, aí eu prego aquela agenda, tento arrumar um espaçozinho ali para me inserir naquela programação. Vamos lá, dentro desse estudo aqui, esse posicionamento é correto? Não. Por que que não? Porque eu preciso ter o autocuidado, eu preciso ter essa prioridade comigo também, em todas as áreas. Eu não posso me deixar por último. Lá no meio do estudo, eu gostei muito, até assinalei, que fala assim, eu não posso me perder de vista. Eu gostaria até de fazer essa pergunta, você já se perdeu de vista? Eu já. Né? Que você se perdeu. Né? As suas preferências, o que você gostaria de fazer ou não fazer, onde você já cortou tudo para poder cumprir com compromissos, para poder, de repente, dar uma assistência melhor para a família, para poder se dedicar melhor ao trabalho, enfim, N ocupações, né? E de repente você olha e eu fiquei aonde? Você não ficou. Então, quando nós chegamos aqui dentro desse estudo, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 139 e nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 16. Salmo 139, do versículo 13 ao versículo 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Nós somos especiais para Deus. A nossa vida é um presente de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando nós caminhamos na Bíblia e vamos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo,
que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Entendem? Eu preciso cuidar do meu corpo, não só por amor próprio, mas eu preciso cuidar do meu corpo porque, na realidade, ele é templo do Espírito Santo. É através de mim que o Espírito Santo se move. Então, eu preciso cuidar da minha saúde. Nesse período agora do Covid, foi muito intensificada essa questão dos cuidados, né? Essas questões de protocolos, e se teve muita repercussão dentro disso daí. Claro que, se por um lado se falou muito sobre o cuidado, por um outro acabou se negligenciando alguns exames periódicos. Por quê? Porque a gente, com medo de ir fazer os exames, estou falando por mim mesma, sim, tá? Por medo de marcar para fazer aqueles exames que a gente costuma fazer todo ano, a gente acabou deixando aquilo ali com medo de ir fazer e pegar Covid, né? Então, por um lado se intensificou sim, muita questão do cuidado com a saúde, de não ser contaminado e tal, e lava a mão, e passa álcool, mas por um outro lado a gente acabou tendo uma vertente de que muitos cuidados, que eram cuidados, vamos dizer assim, mais simples, casos mais simples, acabaram se intensificando e até piorando por falta desse acompanhamento que acabou sendo suspenso, né? E tudo isso a gente vê que agora é um momento de estar se consertando isso. Por quê? Para que eu possa servir ao Senhor, cuidar da minha família, trabalhar, eu preciso ter saúde. E quantas das vezes que nós dizemos, não vou marcar um médico não, porque eu estou com muita coisa para fazer. Não é isso? Não funciona. Eu preciso ter isso como uma prioridade. Agora, autocuidado físico. Nós falamos aqui sobre saúde. E a questão da aparência? Né? A gente vai fazer a pergunta, claro que ninguém precisa responder, né? Mas a questão da aparência, ela é importante? Nós, como mulheres, a gente está no campo feminino, né? Normalmente, quando eu vou sair, o meu marido fala assim, vocês se arrumam primeiro, quando vocês estiverem prontos, me fala que eu me arrumo, né? Então, mais ou menos por aí. Acredito que muitas também sejam solidárias a mim, né? Porque eles colocam a calça, uma camisa, botou a camisa, enfia o sapato no pé, tá pronto. A coisa é básica, né? Nós precisamos, vamos dizer assim, de um certo processo, principalmente quando temos filhos pequenos. Agora, essa aparência, no caso nosso, como mulher cristã, é importante? Com certeza. Aqui a autora, ela vem falando, e eu achei muito interessante a forma como ela foi trabalhando isso daqui. O autocuidado, estou na página 42, tá? O autocuidado integral caminha lado a lado com o equilíbrio. Essa é a medida exata para que nós não nos percamos nos extremos, nem sejamos confundidas pelos ensinos mundanos, que vão de encontro aos nossos valores do reino. Sabedoria é o que precisamos para andar em equilíbrio, e a Bíblia nos garante que ela é livremente derramada sobre quem pede ao Senhor. Tiago 1:5. A perspectiva do autocuidado físico deve estar sob o foco da saúde e da feminilidade cristã. Nós somos mulheres e, como mulheres, nós necessitamos, né, algo nosso, né? Nós necessitamos de mais cuidados, de mais detalhes. Normalmente, o homem ele fica satisfeito, de repente, com um par de tênis. Para a gente é deprimente ter só um par de sapato, não é isso? É triste, você vai botar um par de sapato só? Por quê? Porque isso faz parte do campo feminino. Nós gostamos de detalhes, nós gostamos de lacinhos, nós gostamos de coisas arrumadinhas, né? E isso traz para o nosso corpo, né? Nós nos sentimos felizes quando podemos fazer um cabelo, dar um corte, e mais feliz ainda quando alguém repara que nós fizemos isso. Porque às vezes a gente faz um esforço tremendo e ninguém repara, né? Por quê? Está dentro do campo feminino. Somos mulheres, somos diferentes. E por que macular isso? E por que, vamos dizer, engessar isso? Isso é pecado? Não. Pecado é a vaidade exacerbada. Pecado é você cair num extremo.
Pecado é você começar a entrar dentro de um protocolo e não, eu tenho que fazer uma lipo porque eu estou aqui. Não estou dizendo que seja pecado fazer lipo. Eu estou dizendo no sentido de você começar a entrar dentro de um sistema que você queira cumprir um modelo, né? Então você vai ter que consertar muita coisa. Você vai fazer lipo, daqui a pouco você vai consertar o nariz, vai consertar uma outra parte do corpo e bota aqui e tira ali. Enfim, eu não vejo que seja esse o propósito de Deus na nossa vida. Claro que você tem um desejo de fazer, você pode fazer, você colocou diante de Deus para fazer, amém. Mas quando nós falamos em relação a esse autocuidado, a gente está falando de uma coisa mais básica, de você ter um tempo para você poder se cuidar da sua aparência, né? Fazer alguma coisa que você goste de fazer, né? Para que isso venha te trazer prazer, venha te trazer um bem-estar, né? Quando nós seguimos aqui, nós vamos ver que nossa prioridade é cuidar de nosso corpo como o templo do Espírito Santo, nós já lemos, e permitir que nosso exterior reflita quem somos por dentro, a glória de Cristo em nós. Como mulheres cristãs, nós precisamos ser muito bem resolvidas, né? E procurar dentro dessa aparência, cada uma com seu estilo, cada um com a sua beleza, né? Cada um com a sua pluralidade, que nós somos plurais, não adianta querer se criar um padrão de beleza, não existe isso, né? Deus nos fez diferente porque Ele ama a diferença, né? E dentro dessas peculiaridades, nós precisamos o quê? Estar nos respeitando, como também precisamos estar cuidando de nós mesmos. Então aqui quando ela vem falando, já no final desse ponto, aprenda a cuidar de sua aparência com carinho, dentro do seu próprio estilo, porque somos plurais e isso também é belo, compreendendo a modéstia como sua aliada, para que você reflita o que há de mais belo em seu coração. Então nós vemos o que, amadas? Que dentro das nossas diferenças, né, nós podemos estar nos cuidando, nós podemos estar tirando um tempinho para nós mesmas, né, e isso sem ferir ninguém, dentro aqui do padrão cristão. Eu falo isso por quê? Porque no passado se tinha muito a ideia que a mulher cristã, tudo era vaidade, né? Isso aqui é vaidade, isso aqui é vaidade, mulher muito vaidosa. Mas tem diferença, vaidade e cuidado. A vaidade é quando ela já passou do cuidado, né? Ela ultrapassou aquilo ali. Agora você tem um autocuidado, isso aí você está valorizando aquilo que Deus te deu. O seu corpo, o seu ser, a sua alma, porque nós somos compostos de quê? Corpo, alma, espírito, coração. A nossa alma regula as emoções, e se o meu corpo está ruim, a minha emoção também vai estar ruim. Normalmente uma pessoa, quando ela começa a seguir pelo rumo da depressão, ela começa a perder o prazer nas coisas que ela gostava. Normalmente ela já não sente tanto prazer em se arrumar, normalmente ela já não em se arrumar, em comprar coisas, em sair. Ela começa a seguir por um caminho totalmente distante. Por quê? Porque ela está começando a perder o brilho, né, e o prazer pela própria vida. Então, quando nós fechamos dentro desse ponto, já entrando aqui no autocuidado emocional, nós vemos aqui que esse autocuidado físico é para a honra e glória do Senhor. Muito bem. Pensando no autocuidado emocional, é nossa responsabilidade zelar pelos sentimentos e pensamentos que habitam em nós. O filtro que nos ajuda nessa tarefa é o contentamento em Deus. Aí mais abaixo, mulheres emocionalmente fortalecidas são bem resolvidas, seguras de sua identidade, saudáveis em suas relações. Para cuidar das suas emoções, lembre-se de estabelecer limites em todos os tipos de relacionamento que você possui, protegendo-se da sobrecarga, da toxicidade e do abuso. Bem, amadas, nesse ponto, eu coloquei ele em 3 subpontos. Autocuidado emocional.
nós precisamos tomar cuidado com a sobrecarga, com a toxicidade e com o abuso. O que a gente vai entender como sobrecarga? É algo muito comum em nós mulheres agirmos muitas das vezes como uma esponja, né? A gente pega aquela esponja, bota um detergente, um detergentezinho bom, com aquela esponja a gente lava um monte de prato, não é assim? Bota água, ela absorve, a gente faz aquela limpeza. E muitas das vezes nós, é algo quase que involuntário, não sei se é espírito maternal, não sei, mas é muito peculiar, salvo algumas exceções, que eu não estou na exceção, né? Mas nós tendemos a absorvermos, né? A gente quer ajudar, a gente quer resolver, a gente sofre junto, e tudo isso daí é válido se a gente conseguir manter um delineador, entendem? Eu tenho que ajudar, eu tenho que, vamos dizer assim, orar, interceder, mas eu não posso carregar o problema do outro para mim. Eu não posso me sobrecarregar, né? Um outro ponto, existem situações, problemas, que não tem como você resolver. Só quem pode resolver é aquela pessoa. E nós vemos muitas mulheres que sofrem pelo marido descrente, sofrem às vezes por filhos desobedientes, ou até mesmo que enveredaram em caminhos tortuosos, e elas sofrem, elas choram, elas oram, e isso é bíblico, você orar, você colocar nas mãos do Senhor, mas nós precisamos colocar ali um limite, para que aquele problema não venha adoecer a você, entendem? Porque daqui a pouco você vai estar indo para o psicólogo, vai estar tratando de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e por aí vai. Por quê? Porque você se sentiu numa situação que você não tem como fazer, inerte, fica ali preso, sem poder resolver aquela situação, sofre, né? E naquela luta todo o seu organismo começa a lutar contra você mesmo. As suas emoções, né, acabam indo contra o seu próprio intelecto. Então, nós temos que tomar cuidado com a sobrecarga. Colocarmos limite em todos os nossos relacionamentos, em todos os sentidos, trabalho, em tudo. A gente tem que colocar um limite para não funcionarmos como esponja, não trazermos para nós mais do que a gente pode carregar. Eu preciso tomar cuidado com a questão da toxicidade. Eu preciso tomar cuidado com quem eu me relaciono. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa que está se aproximando de mim, se apresentando como minha amiga, né, na realidade ela quer saber sobre mim, mas ela não está torcendo por mim. E na hora que eu exponho ali meus anseios, né, que eu compartilho ali a minha vida, às vezes até vida pessoal, tem gente que gosta muito de falar, e não é bom isso. Você tem que saber com quem falar. O falar é bom, mas você tem que saber quem está te ouvindo. E às vezes a pessoa começa a trazer toxinas para a sua vida. Palavras de desânimo, palavras de fracasso, palavras que vêm colocar você se sentindo menor que os outros, palavras que não vão te edificar. E o que a palavra nos ensina? Que a minha boca deve levar edificação. E o que nós precisamos fazer? Procurar ouvir palavras de edificação. Então, se eu estou dentro de uma amizade, vamos colocar assim, né, em que eu estou sentindo que aquele relacionamento está sendo pernicioso para mim, eu devo tomar cuidado para que aquilo não chegue ao meu coração. Eu vou lidar com aquela situação? Vou. Eu vou lidar com aquela pessoa? Vou. Eu vou orar com aquela pessoa? Vou. Mas eu vou abrir meu coração com ela? Não. Por quê? Porque eu tenho que me proteger. Isso é um autocuidado emocional. Se eu sei que ela é uma pessoa que sempre coloca tudo para baixo, que nada vai dar certo, tem aquela pessoa que é assim? Você dá um bom dia, por que bom dia? Você está viva, né? Você está, qual a benção? Que benção? Tem benção nenhuma para contar, não. Aí você já fica desanimado. Então a gente tem que saber com quem nós estamos lidando, para que não venhamos a trazer nos relacionamentos coisas que vão minar as nossas emoções. Um outro ponto
é o abuso. Né? Se fala muito a questão do abuso, né? Principalmente em relação à mulher, né? Como a parte frágil, né? E se fala muito a questão do abuso físico, enfim. Mas existe também o abuso emocional. Sabemos disso, que muitas das vezes as mulheres são bombardeadas, são abusadas verbalmente. Né? E aquilo ali, de uma forma, vai minando o emocional, vai minando o coração, vai minando a sua saúde mental, que daqui a pouco ela começa a achar que realmente ela é tudo aquilo mesmo que está ouvindo. Isso é um abuso. Nós somos princesas do Senhor. Você que está me ouvindo, você é uma princesa do Senhor. Se for um homem, você é um príncipe do Senhor. E nós precisamos ter isso em nossa mente. Ninguém pode dizer que eu sou menos. Ninguém pode dizer que eu não vou conseguir. Porque eu vou conseguir se meu Deus quiser. Quando Davi, ele chegou ali no campo e viu ali os filisteus desafiando ali o povo de Israel, os soldados de Saul estavam todos amedrontados com os filisteus. Aí Golias, cheio de si, que nós conhecemos a história, né? Olha, que se apresente um de vocês para poder guerrear comigo. Quem vencer, venceu a guerra. E ele sabia que a estatura dele ninguém tinha no povo de Israel. E todo o povo ali tremeu de medo, inclusive o rei Saul. Quando Davi lhe olha a afronta, aquela afronta para ele não serviu para ele para intimidar, mas serviu como combustível da sua fé. E é exatamente isso que nós precisamos ver. Quando alguém disser para você, você não vai conseguir, assim, agora que eu vou conseguir. Eu vou conseguir em nome de Jesus. Olha, não vai dar certo. Vocês vão fazer um trabalho aí, 2h30 da tarde? Ih, Carol, olha, ninguém vem. Estava cheio aqui, não estava, Carol? Estava lotado, uma bênção aqui no sábado, né? Uma bênção mesmo. Eu fui muito edificada, muito feliz em estar aqui com as irmãs, né? E nós vemos o quê? Deus faz, é Ele que faz. Nós só precisamos nos submetermos a Ele. Então, a nossa saúde emocional, nós temos que tomar cuidado com sobrecarga, temos que tomar cuidado com toxicidade, com pessoas que ficam tentando nos ferir. E temos que tomar cuidado também com o abuso. Não deixe que ninguém te diminua, porque com o Senhor nós somos mais que vencedores. E dentro desse contexto, nós chegamos aí no autocuidado espiritual, que até mesmo eu ia fazer uma mudança e ia colocar ele logo no início. Mas quis seguir aqui o passo a passo da autora, que eu entendi o que ela quis fazer. Ela quis fazer um desfecho com aquilo que na verdade é basilar. É o mais importante, porque não adianta eu ser uma pessoa muito cuidadosa com o meu corpo, eu ser uma pessoa muito cuidadosa com a aparência, né? Eu ser muito cuidadosa com as minhas emoções, muito bem resolvida, né? Tem pessoas que parecem que ela é tão equilibrada, né? Que eu fico assim, Jesus, eu queria ser assim, né? Mas, enfim, Deus nos fez cada um de um jeito, né? Tem pessoas que parecem que tem tudo ali sistematizado, tem hora para tudo, né? E as coisas funcionam ali dentro daquele horáriozinho, tudo arrumadinho ali, né? Mas o Senhor nos fez diferentes. E quando nós chegamos aqui no autocuidado espiritual, nada adiantará, amados, se nós não tivermos uma vida devocional aos pés do Senhor. Virmos à igreja ao domingo pela manhã, à noite, aos eventos, tudo isso daí é importante. Trabalharmos no serviço cristão é importantíssimo, mas eu preciso ter vida com Deus. Eu preciso ter aquele momento que é só meu. Você pode orar com seu esposo, com seus filhos, fazer o culto do lar, mas você precisa de um momento só seu. É aquele momento que você vai falar com seu paizinho, que você vai chorar, que você vai louvar, que você vai se derramar na presença dele, de uma tal forma que ninguém mais tem lugar ali. É só você e Deus. E quando nós vemos em relação a essa vida devocional, nós vamos analisar que ela está aqui no alicerce. E a autora,
ela vem dizendo, ele fundamenta a razão pela qual também cuidamos de nós mesmas física e emocionalmente. Sabemos que nossa fé deve ser alimentada e constantemente renovada em Deus, para que sejamos capazes de olhar todas as circunstâncias pelas lentes da verdade de Cristo. É o autocuidado espiritual que nos fará florescer onde estivermos plantadas, trazendo maturidade e santificação. Amadas, muitas das vezes a nossa vida não é exatamente aquilo que nós planejamos, né? De repente, o momento que você está vivendo, que a nossa vida é composta de fases, né? Sabemos disso. Às vezes estamos no verão, às vezes estamos no outono, às vezes no inverno, né? Às vezes na primavera, cheia de flores, né? São fases que passamos. E nós precisamos dar fruto em todas as fases. Como a Bíblia fala da árvore plantada junto às águas, né? Ela dá fruto em todas as fases. E para que isso aconteça, eu preciso ter esse momento com o meu Deus. Esse momento de oração, esse momento de contrição, esse momento em que eu vou estar não só falando, mas eu vou estar ouvindo através da leitura da palavra de Deus. Você tem lido a palavra de Deus? No seu dia a dia, você tem conseguido tirar um tempo para a sua devocional? Para você ler a palavra, ter um plano, de repente um plano de leitura, né? Ou será que o dia a dia está tão corrido que você levanta, já tem que botar a mesa do café e depois arrumar a casa, ou de repente você tomou o café, já correu para o trabalho e colocou os filhos para a escola? Como tem sido a sua vida espiritual? Como você tem conseguido administrar isso? Quando nós olhamos em relação ao autocuidado espiritual, se nós não tivermos esse tempo com Deus, a nossa casa, a nossa vida, ela vai cair. E quando nós olhamos aqui em relação à palavra do Senhor, eu gostaria de caminhar lá em João, capítulo 14. João, capítulo 14. João, capítulo 14. Nós estaremos lendo o versículo 1 e o versículo 2, e depois nós iremos lá para o capítulo 16, tá? Só pouquinhos versículos mesmo, para a gente não se delongar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Agora no capítulo 16. Lá no capítulo 16, nós vamos encontrar a palavra do Senhor, Jesus intercedendo aqui pelos seus discípulos, e ele fala algo muito interessante também, para nós trazermos ao nosso coração. Versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está conosco todos os tempos, todos os momentos da nossa vida, né? E quando nós estamos cuidando da nossa família, né? Quando nós estamos cuidando do nosso trabalho, nós precisamos ter em mente que nós precisamos amar a nós mesmos, nós precisamos amar o nosso próximo, mas precisamos amar a nós primeiro. Quando nós vemos aqui, que eu achei interessante, nós já estamos caminhando aqui para o desfecho, mas eu achei muito interessante quando a autora colocou assim: para cuidar de sua família e dar conta de todas as suas atribuições, é necessário primeiramente olhar para si mesma com atenção e glorificar a Deus por meio do autocuidado. Em meio a tantas responsabilidades, jamais se perca de vista, que nós falamos. É como o uso da máscara de oxigênio no avião, em situação de emergência. Somente colocando em si mesma, você estará segura e será capaz de ajudar outras pessoas. O autocuidado físico, emocional e espiritual a levará a uma jornada mais leve
livre da sobrecarga e firmada na verdade sobre quem você é, filha e serva do Deus Altíssimo. Há um versículo na Bíblia, lá em Coríntios, que fala assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, queridas, o nosso trabalho no Senhor nunca é vão. Então, se nós buscamos ao Senhor essa vida devocional, essa vida de serviço, na certeza que é o Senhor que nos dá a paz, na certeza que Ele tem preparado morada para nós estamos aqui de passagem, né? Então, que Ele nos ajude como mordomas que somos, né? A cuidar da nossa família, a fazer o que pudermos por nossa família, mas não carregarmos a nossa família nas costas. Por quê? Porque cada um precisa ter o seu lugar. Nós precisamos disso. Nós precisamos delegar mais. Nós precisamos ter um tempo para nós mesmos. E quando nós vemos aqui, querida mulher, cuide-se de maneira integral, como uma bela flor. Você precisa de sol, água e sombra na medida certa. Nada em escassez, nenhum excesso. O equilíbrio a proporcionará conhecer sua melhor versão. Não negligencie nenhum aspecto de sua vida, pois todos eles devem ser como uma canção de louvor ao Senhor. Que o seu coração se encha das corretas motivações e de sabedoria, para fazer boas escolhas, a fim de que você possa desfrutar de uma vida equilibrada, frutífera e feliz. Queridas, que Deus nos abençoe. Amados e amadas que nos ouvem através da mídia, que Deus esteja nos abençoando. Você, homem, que está aí nos agraciando, ouvindo também essa live, que Deus te abençoe, que o autocuidado também seja uma prática na sua vida, né? E que você tenha sempre em foco, buscar o Senhor em primeiro lugar, sabendo que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Né? Nós estamos aí celebrando o cuidado de Deus na nossa igreja. 98 anos de cuidados do Senhor. Né? E que o Senhor nos ensine a também termos esse autocuidado por nós mesmas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Paizinho, na Tua presença estamos, Senhor, e nós te agradecemos, meu Deus, por estarmos aqui na Tua casa. Nós te louvamos, Senhor, por esse grupo que aqui se reúne. Nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos, Senhor, transmitindo a Tua palavra. Ó, Senhor, que essa mensagem chegue, Senhor, até onde Tu queres que chegue, até os confins da terra. Que muitas pessoas, Senhor, sejam abençoadas através dessa ministração. Ensina-nos, Senhor, a termos o autocuidado. Ensina-nos, Senhor, a confiarmos em Ti, a descansarmos em Ti, a esperarmos em Ti e a frutificarmos, Senhor, aonde Tu tens nos plantado. Seja, Senhor, num local, Senhor, de escassez ou um local de fartura, mas que nós estejamos ali, dando fruto que Tu espera que nós venhamos a produzir. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa a Carol à frente deste trabalho. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias. Abençoa a nossa igreja, Senhor, e muito obrigada por tudo que tens feito por nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Te adoro.